Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 7 até o versículo de número 10. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 10. Se você puder se colocar em pé, por favor. E nós vamos falar nesta manhã sobre colheita. A colheita física e a colheita espiritual. Colheita física e colheita espiritual. O irmão Zander, ele trouxe um estudo nesta manhã e foi uma bênção. E a mensagem, ela tem um pouco a ver também com o estudo desta manhã, porque tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Plantar e colher. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 10, a palavra de Deus diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por tudo que já aconteceu nesta manhã. Nós já tivemos o privilégio de adorar o Teu nome. E já tivemos também, ó Deus, a bênção de recebermos a Tua palavra nas nossas vidas, nos edificando. E agora, ó Pai, nós temos mais uma porção da Tua palavra, que será exposta. Então, ó Deus, o meu desejo é que cada coração seja alcançado e que cada necessidade seja suprida neste momento. Usa-me, Senhor Deus, como um instrumento Teu para a edificação do Teu povo e para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus. Amém. Muito bem, podemos assentar? Colheita física e colheita espiritual. Quando nós findamos o ano, quando nós chegamos no final de 2012, nós fomos levados a fazer uma retrospectiva. Eu acho que a maioria aqui faz essa retrospectiva do que aconteceu e do que nós desejamos que aconteça no ano de 2013. E o objetivo é lembrar-se das coisas boas e ruins que aconteceram durante o ano que se passou, e para que nós venhamos a entrar um novo ano de uma forma melhor e mais consciente. Isso precisa ser real. E o que o irmão Zander ensinou nesta manhã, ele falou a respeito do nosso crescimento. E essa retrospectiva faz parte do nosso crescimento. Por quê? Ver onde existem erros, para que eles sejam consertados, para que eles sejam lapidados, não é? Transformados, revistos, e possamos então ter novas atitudes, novos ideais, e com isso nós vamos ter realmente um meio de vida melhor e mais próximos do nosso Deus. Isso é crescimento espiritual. Com certeza, todos nós podemos dizer, com certeza, todos nós podemos dizer que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nós colhemos aquilo que nós plantamos no ano de 2012. E muitos de nós entramos um novo ano, entramos um ano de 2013 mais perto de Deus, trabalhando mais na obra do Senhor,
com novas amizades, com alvos que glorificam a Deus, com o desejo de sermos uma bênção para o nosso próximo, principalmente para os da nossa família, porque não adianta nada eu querer ser uma grande bênção na vida do meu vizinho, sendo que eu estou sendo um grande tropeço, um grande estorvo dentro da minha própria casa, não é? Mas muitos de nós já iniciamos o ano desta forma: eu quero ser uma bênção dentro do meu lar. Muitos mais centrados, não é, nos afazeres diários, decidimos, eu quero estar mais centrado nos meus afazeres diários, eu quero ser mais responsável, eu quero dar um bom testemunho, e aí por diante, e muitas outras decisões maduras, que irão nos beneficiar e trazer glórias ao nome do Senhor. Irmãos, nós iremos colher tudo isso, porque um dia nós plantamos. Isso é muito real. Infelizmente, outros irão colher coisas não muito boas. Por quê? Porque um dia também plantaram. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Enquanto Deus nos der vida neste mundo, nós estaremos plantando e colhendo todos os dias. Isso precisa estar na nossa consciência. Enquanto Deus nos der vida neste mundo, nós estaremos plantando e colhendo todos os dias. Não pense você que hoje eu vou plantar uma sementinha não muito boa, mas eu não vou colher dessa sementinha. Pode ter certeza que você vai colher dessa sementinha. Pode ter certeza absoluta disso, porque é a palavra de Deus que nos diz. Em Gálatas 6:7 fala com muita exatidão, com muita certeza: tudo que o homem semear, alguém diga aí, isso também ceifará. São palavras vindas do pastor Silval? Não, são palavras vindas de Deus. São palavras vindas de Deus, que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós vamos ver nesta manhã dois tipos de colheitas que todos nós iremos colher nesta vida, sendo elas a colheita física e a colheita espiritual. E em primeiro lugar nós vamos falar da colheita física. O versículo 8 diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Neste versículo, Paulo destaca a natureza do homem, e eu quero usar para falar da nossa vida física, da nossa natureza humana, que mesmo tendo todos os nossos pecados perdoados na cruz do Calvário, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Mas pensando na nossa vida física, o apóstolo Paulo nos dá um conselho em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos. Certo homem, ele disse o seguinte: pretendo passar por este mundo apenas uma vez. Portanto, se há alguma bondade que eu possa fazer, que eu possa manifestar, ou alguma coisa que eu possa fazer em favor de alguém, quero fazer e manifestar agora mesmo. Não vale a pena adiar, porque sei que não voltarei a passar por aqui. Olha só a consciência de um homem que ele queria aproveitar o tempo para fazer o bem neste mundo, porque ele tinha certeza que não ia passar por aqui novamente, e nós também não podemos perder a oportunidade. E diante da colheita física, a nossa ação, ela trará um resultado. O versículo 9 diz: porque a seu tempo ceifaremos, a seu tempo ceifaremos. Então, quando amanhecemos um novo dia, automaticamente já nos deparamos com as nossas ações, sendo elas boas ou más. Será que nós amanhecemos o nosso dia, já temos que amanhecer o dia falando: Senhor, por favor, me perdoe, Senhor, tem misericórdia de mim? Como que nós amanhecemos o nosso dia? Ou nós levantamos o dia agradecidos,
realmente regozijando no Senhor, porque nós reconhecemos da bondade dEle, do amor dEle, do sustento dEle durante aquele momento que nós estamos iniciando o nosso dia. Então, diante da ação, precisa existir um processo que é primeiramente pensar e refletir, para depois agir. Essa é uma questão muito séria diante da nossa ação. Primeiro nós precisamos pensar e refletir antes de agir. Muitos dos resultados frustrantes depois de uma ação foi por não ter obedecido à regra de pensar e refletir antes de agir. Pensar e refletir antes de agir. Eclesiastes capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça. Pensar e refletir antes de agir. Para pensar antes de agir, parar para pensar antes de agir, não é perda de tempo, e sim investir no resultado que aquela ação trará. Tem pessoas que pensam assim: eu não tenho tempo para pensar, eu tenho que agir. O final, ele pode ser trágico. Um caçador, ele saiu para o seu dia de lazer, e ao entrar na floresta, ele encontrou um forte lenhador que tentava derrubar uma árvore com seu machado. O caçador, ele passou o dia todo caçando, e ao retornar para o seu alojamento, ele passou novamente por aquele lenhador, que ainda continuava tentando derrubar a mesma árvore. E o caçador percebeu que o machado utilizado pelo lenhador não estava afiado. E ele disse então o caçador: por que você não afia esse machado? Aí o lenhador lhe respondeu: eu não posso, eu não tenho tempo. Muitos de nós não estamos tirando tempo para pensar no que nós precisamos fazer ou estamos fazendo, e com isso os resultados não estão sendo bons. Nós não podemos nos esquecer que a nossa ação, ela trará um resultado. A nossa ação trará um resultado. E aí ela vai se definir na lei da semeadura. A minha ação, ela vai trazer algo. Será que ela vai beneficiar a minha vida? Ou será que ela não vai ser muito boa na minha vida? Vai depender muito do que eu estou fazendo. Será que eu estou tirando tempo para poder refletir, para poder planejar, para depois agir? Ou eu estou agindo por impulso? Eu estou fazendo como os animais fazem, né? Os animais agem por impulso. Eles não param para pensar no que eles vão fazer. Se eles tiverem que atacar, eles vão atacar sem pensar nas consequências. Como que nós estamos fazendo? Será que nós estamos parando para pensar, para depois nós agirmos? Lembre-se que a nossa ação, ela trará um resultado. E diante da colheita física também, a nossa reação, ela refletirá algo. A nossa reação refletirá algo. O verso 9 diz: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos. O apóstolo Paulo, pensando no comportamento dos cristãos, ele sempre frisou a respeito da reação que cada um deveria ter para com o seu próximo, pois os mesmos eram representantes de Cristo neste mundo. Eu e você, nós somos representantes de Cristo neste mundo. Que tipo de reação que o mundo está vendo em nós? Que tipo de reação? Sunday Harris, colunista de uma agência de notícias, ele conta que ele acompanhou um amigo a uma banca de jornal e viu o seu amigo cumprimentar o vendedor com muita educação. Contudo, em troca, ele recebeu uma atenção ríspida, mal educada, e o jornal sendo rudemente jogado na direção dele. Então o amigo de Harris educadamente sorriu e desejou àquele vendedor, àquele homem, um bom fim de semana.
Indignado, Harris o indaga: ele sempre o trata assim, rudemente? Sim, infelizmente ele me trata assim. E você sempre o trata com tanta educação e amizade? Sim. Por que você é tão gentil com ele, se ele é tão grosseiro com você? Sabe qual foi a resposta dele? Foi porque eu não quero que ele decida como eu vou reagir. Eu não quero que ele decida como eu vou reagir. Quantas e quantas vezes nós somos levados pela reação dos outros e acabamos por pecar, nos prejudicar e prejudicar outros também. Quantas e quantas vezes nós agimos dessa forma? A nossa reação, ela vai refletir alguma coisa. A nossa reação, ela pode marcar um momento por toda a vida. Ela pode trazer sequelas por toda a vida, por causa de uma reação. Analisando esta colheita física, onde a nossa reação refletirá algo, nós só teremos vitórias se nós passarmos a desenvolver em nós o fruto do Espírito citado lá em Gálatas 5:22. Qual que é? Mas o fruto do Espírito é amor. E olha, só um parênteses aqui, antes de falar do versículo. O fruto do Espírito é para aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? Levante a mão. Amém. Nós temos o Espírito Santo de Deus porque nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Jesus foi e nos deixou o Consolador. Então nós temos o Espírito Santo de Deus. E aqui está falando de algo que nós podemos ter. Todos nós podemos ter. E a nossa reação, se ela for controlada pelo Espírito Santo de Deus, a nossa reação vai ser para a glória de Deus. Então vamos ver qual que é o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Desenvolver o fruto do Espírito é algo que só é possível diante de uma consagração profunda a Deus. Que tipo de consagração nós temos realmente tentado desenvolver com Deus? Será que ela é profunda ou será que ela é superficial? Irmãos, nós precisamos pensar na nossa colheita. O que nós vamos colher de acordo com a consagração que nós temos diante de Deus? Nós precisamos ser homens e mulheres consagrados a Deus todo dia e a toda hora. Sabe por quê? Porque o pecado, ele está batendo a nossa porta em todo instante. Satanás, ele está tentando entrar na nossa vida em todo instante. E o mundo, ele está jogando bombas, dardos malignos diante de nós, para que nós venhamos desviar o nosso foco, que é Jesus Cristo. Consagração a Deus vai resultar em bênçãos. Nós vamos colher frutos devido à nossa consagração a Deus. Então precisamos nos consagrar. E com isso nós vamos praticar o fruto do Espírito Santo. Irmãos, diante da colheita física, a nossa ação trará um resultado e a nossa reação refletirá algo. E agora nós vamos discorrer sobre a colheita espiritual. Lá no versículo 8 diz: mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Semear no Espírito é o mesmo que trabalhar juntamente com o Espírito, e o resultado será uma colheita espiritual. E pensando hoje, será que nós temos semeado no Espírito ou nós temos semeado na carne? Qual tem sido a nossa busca? O que eu tenho decidido? O que eu tenho buscado? Fazendo uma análise sobre a colheita espiritual, nós precisamos considerar que para toda entrega nós teremos um retorno.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Este versículo contém uma promessa: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, que privilégio poder trabalhar para o Senhor em sua obra. Foi o que o irmão Zander falou nesta manhã. Que privilégio é trabalhar para o nosso Deus na sua obra. Olha só, o que eu fico pensando? Deus poderia estar usando qualquer outra pessoa para poder fazer o que Ele me colocou para fazer, o que Ele está pedindo para me fazer. Se eu não me dispor, Ele vai usar outro, porque a obra dele não vai parar não. Você acha que nós somos tão exclusivos assim? Nós somos tão especiais assim, de que se eu parar de fazer algo, a obra vai parar? Não vai não, irmãos. A palavra de Deus diz que as pedras clamarão, se eu não falar. Então nós não somos tão especiais assim. Eu estava estudando essa semana sobre a vida de Baruque. Se você quiser estudar a respeito de Baruque, é uma história muito linda. Baruque era alguém assim, muito inteligente. Ele foi o escrivão de Jeremias. Ele foi aquele que Deus falava com Jeremias e Baruque ia lá e escrevia. Porque nós cremos que Jeremias ele era um analfabeto. Ele não sabia escrever. Então Baruque foi aquele que estava do lado dele. Era o secretário de Jeremias. E Baruque, ele era tão inteligente, mas ele tinha tantos talentos, que ele pensava que ele era muito especial e que Deus ia sempre abençoar ele. E a própria palavra Baruque significa abençoado. Então ele pensava que, vixe, eu estou sossegado, né? Eu sou aquele filho da promessa, para mim tudo vai dar certo. E Deus foi lá e mostrou o contrário para ele. Falou assim, eu vou castigar esta nação aí. E você está no meio dela. Você vai ser preso junto com Jeremias. Então você não é tão assim como você pensa. Estude a história de Baruque e você vai perceber que bênção que ela traz para as nossas vidas. Mas é isso. Nós não somos tão especiais assim. Agora, nós somos privilegiados por poder fazer parte na obra de Deus. Então, o que o irmão Zander disse hoje de manhã, que te vier a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque Deus quer usar cada um aqui para poder ser um instrumento de bênção na obra dele. E a colheita, ela vai vir. A colheita, ela vai vir. A bênção de ser bem-sucedido na obra do Senhor exige santidade, perseverança e amor. Santidade, perseverança e amor. Quando nos entregamos para servir, passa a existir em nós uma satisfação inexplicável, que só pode ser compreendida como vinda de Deus. Aqui na nossa igreja existem exímios servos, e quando nós percebemos eles trabalhando, enche os nossos olhos de alegria, pois eles estão fazendo com satisfação e para Deus. Para Deus, não está fazendo para poder agradar a nenhum de nós, estão fazendo para Deus. Uma enfermeira, ela fazia curativos em muitas feridas de um paciente. E alguém impressionado disse assim: nem por 1 milhão eu faria um trabalho desses. E ela respondeu da seguinte forma: eu também não, mas eu faço tudo por amor a Jesus, como se estivesse cuidando de Jesus, porque Ele me amou, Ele cuidou da minha dor, das minhas feridas, eu estou retribuindo esse amor. Tudo que nós vamos fazer para Jesus, porque Ele sim é merecedor do nosso trabalho, Ele sim é digno do nosso trabalho. E o apóstolo Paulo, ele disse no verso 10, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Hoje nós devemos estar ajudando, sendo que amanhã nós precisaremos ser ajudados. Então, muito cuidado com o que você está semeando, porque um dia você vai colher. Um dia você vai colher. Tem algumas coisas simples que acontecem na nossa vida,
que nós não nos atentamos para a profundidade. Às vezes nós percebemos filhos maltratando pai e mãe. Eu não vou fazer mais nenhuma observação, mas saiba de uma coisa: um dia você vai colher. Um dia você vai colher. A palavra de Deus está dizendo: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Façamos bem a todos. Então, nessa colheita espiritual, para toda entrega, nós teremos um retorno. E em segundo lugar, em toda busca, nós seremos atendidos. O Salmo 55, versículo 22, diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. A expressão é: não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mais uma promessa do nosso Deus que vem para nos beneficiar. Dentro desta colheita espiritual, existem provas, existem tribulações, desafios e até mesmo fracassos. Pois lá em João 16:33 diz: tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Conscientes desta realidade, nós seremos tolos se não buscarmos a ajuda do Senhor. Conta-se que um certo dia de outono, uma águia, ela foi mortalmente ferida por um tiro, e ainda mantinha os seus olhos brilhando como um aro luminoso. Vagarosamente, ela virou ainda a cabeça ali, e lançou para as alturas um olhar ansioso, e as alturas ali tinha sido o seu domínio, até aquele momento. Mas agora, ela estava à morte, e sabe por quê? Porque por um momento esquecida, ela tinha voado baixo demais. Ela tinha voado baixo demais. A nossa alma é como essa águia. Aqui embaixo não é o seu lugar. Ela não pode perder aquele olhar em direção ao alto. Nós não podemos perder a fé, e sim conservar os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. A nossa alma, irmãos, não pode voar baixo demais. Nós sempre temos que estar subindo, sempre olhando para o alto, para que nós venhamos ser vencedores, e para que nós venhamos colher frutos dignos, onde, em primeiro lugar, o nosso Deus vai ser glorificado. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, só assim nós iremos contemplar uma busca sendo atendida, e atendida de uma forma satisfatória, porque se eu buscar também coisas erradas, eu vou colher coisas erradas. Se eu buscar coisas desagradáveis diante dos olhos de Deus, eu também vou colher coisas desagradáveis diante dos meus olhos, diante da minha vida. É a minha busca. Seja qual for a sua busca, ela precisa estar sendo direcionada para a pessoa certa, que é Jesus. Será que eu amanheço o meu dia e eu estou entregando a minha vida na presença dEle? Será que eu estou dispondo a minha vida aos seus cuidados, falando: Senhor, cuida de mim, porque eu sei que os cuidados de Deus são perfeitos? Será que nós estamos agindo desta forma? Cuidado com a colheita, porque nós amanhecemos o dia semeando. Amanhecemos o dia semeando. Se nós quisermos colher uma vida espiritual marcante e realizada, precisamos semear uma vida muito próxima do nosso Deus. Lembra daquele lenhador que eu disse? Que ele não tinha tempo para poder afiar o seu machado, e com isso ele ficou sofrendo. Pense bem nisso. Se nós não iniciarmos um dia na presença do nosso Deus, através de oração, através de uma leitura bíblica, através de uma consagração profunda a Deus,
nós não vamos conseguir vencer aquele dia. E sabe o que vai acontecer? Vai começar a ter um acúmulo de coisas erradas. E isso vai pesar tanto, mais tanto, mais tanto, que nós não vamos conseguir depois sair debaixo daquele acúmulo. Então nós precisamos começar o dia de uma maneira certa, porque nós já iniciamos o nosso dia semeando. E pode ter certeza que nós vamos colher. No tempo certo, nós vamos colher. Concluindo, a grande realidade da vida é que sempre iremos colher aquilo que nós semearmos. E dentro da colheita física, a nossa ação trará um resultado e a nossa reação refletirá algo. E já na colheita espiritual, para toda entrega nós teremos um retorno, e em toda a busca nós seremos atendidos. Que todos nós possamos lutar incessantemente em agradar o nosso Deus, e Ele irá recompensar cada um de nós. Nós não estamos agradando a Deus para sermos recompensados, mas é algo que é imediato, é algo automático, natural. Aquilo que eu fizer, eu vou receber. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então Deus diz através do apóstolo Paulo para cada um de nós, e eu vou ler novamente: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que nós possamos iniciar todos os dias que Deus permitir na nossa vida, que nós possamos iniciar semeando frutos que venham trazer glórias ao nome do nosso Deus.